Gente, meio que a gente já tá fazendo podcast, essa é a vibe. Opa, tudo mas tu bem, não deu a gente? introdução do podcast, tão retardado Como mental. é que é? Fala aí, rapaziada. Como é que é? Fala aí, rapaziada. Não sei, porra. Caraca, cara. Ele que começa, aí pergunta, como é que é? Fala, rapaziada, bem-vindo a mais um podcast. É pseudocast, o animal. Fala, rapaziada, bem-vindo a mais um Ah, toma aquela cachaça toda logo, mano. Deixa a cachaça aqui pra eu tomar também. Fala, rapaziada, bem-vindos a mais um Pseudocast. Estamos aqui novamente com Felipe Lopes Nardi, ou Irineu! estamos aqui com o nosso primeiro convidado especial, Thiago Pereira, do canal Otimiza Aí. Fala aí, rapaz, tranquilo? E aqui quem vos fala novamente é Marcos Felipe Reis. Provavelmente esse não vai ser o nome que eu vou usar em todos os Pseudocasts. Fala aí, rapaziada. Perdão o Marcos aí, ele tá sempre alterado, né? Então, sou o Felipe Lopes. Do meu lado aqui tem o nosso ilustre convidado / sócio, né? Porque É isso. a gente tem outros projetos juntos também. No caso, Otimiza Aí, que é um canal de otimizações de programas ou aplicações, né? Já me ajudou muito no PC aqui do estúdio, hein? Cara, Melhorando ele o desempenho. já tá com 4 vídeos no canal. E, pô, já atingiu 1000 visualizações em menos de um mês. Então, temos que dar o parabéns pra ele, cara. Pô, obrigado, cara. Pois é, tipo, eu sempre, antes do canal mesmo, começava a otimizar os jogos, porque eu nunca tive computador gamer, né? Então, sempre tinha uma placa de vídeo integrada. E, cara, eu sempre gostei de jogar, sempre, tipo, FIFA, jogos offline, como de terror principalmente, que tem um gráfico melhorado e tal. Eu não conseguia rodar de forma ideal. Aí sempre consegui fazer um desempenho maneiro, tipo, diminuindo o gráfico a ponto que... só por código, não pelo menu do jogo, né? E comecei a ajudar vários amigos com essa coisa e tal. Aí tive a ideia de fazer o canal e, pô, mano, dando certo, né? Cara, o engraçado é que, tipo assim, quando eu era mais jovem, né? Lá nos meus 10, 11 anos, eu tinha comprado Battlefield 3. E, cara, ele era o jogo mais pesado que tinha na época. Sinceramente. Tipo, tanto é que o Gabriel, ele... Quando eu comprei, ele falou, caraca, mano, que jogo pica! Sei que, o bagulho destrói, um monte de tanque, explosão, não sei o que. Eu falei, mano, muito bom o jogo. Mas ele rodava porcamente, porque eu tinha uma placa, era de 1 gigazinho, era uma Radeon 8700, sei lá, uma coisa assim. Era uma placa muito ruim, cara, e fazia chorar. Aí quando lançou o Battlefield 4, o Gabriel comprou. Ele não tinha comprado o Battlefield 3. Ele jogava na minha conta. Aí quando chegou o Battlefield 4, aí ele comprou. Eu falei, pô, vou comprar também pra ele jogar junto. Só que, porra, a época já tava lançando o quê? Era 2015, Battlefield 4, 2014, já tava lançando o PlayStation 4. E já tava com um novo motor gráfico. As coisas caía tudo. Aí eu comprei na pré-venda. Na pré-venda não comprei na pré-venda. Eu comprei o... É porque eu tinha o Battlefield 3, aí eles lançaram a beta pra quem tinha o Battlefield 3. E outras pessoas também. O beta fechado eu consegui jogar e joguei o beta aberto também. Só que, pô, era muito ruim, porque geralmente todos os jogos beta, eles são mal produzidos. Eles não tá ali com acabamento pra jogar todo mundo. É beta, né? Exato. E tipo, eles lançaram 64 players num servidor. Caraca, Cara, no beta. isso na época era muita gente. Aí o que eu fazia? Não rodava no PC e eu já tinha comprado assim, jogava no Xbox 360. Eu falava, pô, por que roda no 360 e não roda no meu PC? Porque o meu PC rodava tanto joguinho, jogava Assassin's Creed. Porra, e Assassin's Creed... Rodava liso, né? Rodava liso. Outra coisa. É porque, tipo assim, existe uma coisa entre rodar o jogo, abrir o jogo, aí rodar 30, 20 FPS. Isso não é legal. FPS é frames por segundo. E existe o jogo jogável, que é quando você consegue jogar competitivamente e tal, que é 60 quadros por segundo. Então, Thiago, tu tava falando do teu canal e tal. Qual é a diferença entre um computador que consegue rodar um jogo liso e um computador que consegue rodar um jogo meia boca, assim? Tipo, pô, o jogo não tá rodando perfeito, mas tá rodando. O que faz de... O que faz a diferença que tu tá falando? Isso. Cara, é a placa de vídeo. A placa de vídeo. Não é, tipo, você pode ter um processador, sei lá, i9, de última geração, mas o processador, ele tem um cálculo vetorial, enquanto uma placa de vídeo tem um cálculo aritmético. O que seria isso? Um cálculo aritmético ele é muito mais rápido, ele é muito mais eficiente que um cálculo vetorial.
Então, por exemplo, eu atuo muito na área de segurança da informação também. Para você quebrar uma senha, imagina que saiu uma senha criptografada, tu quer quebrá-la. Se tu usar um processador, tu vai quebrar cerca de 1.000, 2.000 senhas por segundo, imagina. Enquanto o cálculo aritmético, você consegue quebrar papo de mais de 1 milhão, sabe? É um cálculo muito mais eficiente. Então, para jogo é a mesma coisa. Quando você tem que renderizar jogos com gráficos absurdos, como, sei lá, vamos botar esse Red Dead Redemption 2, por exemplo, e tal. É absurdo. Que é absurdo se tu colocar tudo no Ultra. Tu vai ver que sem uma placa de vídeo é impossível. Você consegue rodar com FPS assim, 1, sabe? 2. Caramba. Com uma placa direta não tem esse problema. E tem a questão também, por exemplo, o computador padrão, pelo menos até a 2018, talvez? Não, quando que lançou o Ryzen? 2015? Não sei te falar não. É, uma data dessa aí. Até o 2010, vamos supor. Até 2010, o computador padrão vinha o seguinte: memória RAM, HD, fonte, leitor de DVD, CPU e placa-mãe. Isso era a configuração de um computador padrão. Só que, a partir do tempo, foi cada vez mais tendo o anseio pelos gráficos, né? Por exemplo, você assistir um 4K. Você não consegue num computador normal assistir em 4K. Porque ele vai precisar de mais memória. E aí o que acontece? É uma parada muito... É porque eu sou um aficionado por hardware, né? Ele é software, eu sou aficionado por hardware. Mas, por exemplo, um computador... A sua CPU, ela já vem com uma placa gráfica integrada nela. Só que a placa gráfica integrada nela, ela é meio que virtual, assim, meio fake. Porque, por exemplo, o que acontece? Para ela rodar alguma coisa, ela tem uma memória interna, mas ela precisa da memória RAM. Ou seja, ela rouba a memória da memória RAM para poder rodar o jogo, tipo um LoL da vida. Você pode rodar ele, hoje em dia, só com um processador. Você não precisa de uma placa gráfica. Por quê? Porque ele vai lá, ele já tem um chip ali, dentro do chip, né? Já tem uma aplicação ali para funcionar os gráficos. E ele pega ali da memória RAM. A memória de vídeo que a gente usa, né? Existe a memória de vídeo e a memória RAM e a memória também cache, que é a memória dos processadores. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma partiçãozinha ali para gráficos e esse gráfico pega a memória RAM. Mas, geralmente, computadores não vem com muita memória. Vem com 4 GB, 8 GB. É o padrão. Assim. Isso é pouco. Isso é muito pouco, até para aplicações básicas. Por exemplo, o Google Chrome ele tem a magia... Até que eu até tô pensando em mudar pro Mozilla, mas o Google Chrome ele tem a magia de roubar toda a sua memória RAM. Não, já tentou abrir uma coisa com o Google Chrome? Fica tudo mais pesado. É impossível abrir qualquer coisa com o Google Chrome. Parece que tudo trava. Não, e tem uma discussão dentro da ciência da computação como um todo, que é em relação a esses aplicativos, jogos mais atuais que requerem um hardware bem eficiente, né? Jogos de última geração que tem que ter uma placa muito boa para rodar, aplicações como o Google Chrome, que é um navegador simplesmente que rouba muita memória RAM. Muita gente fala que se o algoritmo fosse feito de forma decente, não precisaria tanta RAM, sabe? Sim. Vários desenvolvedores estão se tornando preguiçosos, essa é a verdade. Que acabam não aplicando sua magia no algoritmo, e sim no desenvolvimento. Eu sou muito fanboy da Google. Você acha que a Google não fez o Google Chrome com o algoritmo que podia ter sido feito, é isso? Com certeza, mano. É só você analisar o Opera e o Firefox. Principalmente o Firefox. Eu curto muito porque, sem dúvida, é o navegador mais seguro e, ao meu ver, é o que melhor atende, né? Para desenvolvedor, para quem quer criar site, etc., o Google Chrome é muito bom pelas ferramentas de desenvolvedor. Contudo, se você é um usuário comum, apenas navega no YouTube, navegadores como um todo... Navegadores não, sites como um todo... Firefox, a meu ver, é a melhor opção, cara. Que ele tem o adblock dele, sabe? Então, vários pop-ups vírus, ele bloqueia. Eu tava vendo que agora a Opera lançou um novo navegador, né? É, o Opera GX, né? Se não me engano. GX, isso. Falam que ele parece é muito rápido. Parece ser muito bom. Uma parada também que me deixa muito bolado é que, por exemplo, uma coisa que eu não sabia, né? Por exemplo, os jogos de... Deixa eu pensar aqui. Os jogos free-to-play,
eles foram planejados para rodar em computadores mais modestos, né? Só que aí você pega, um Paladin, não, errei a palavra. Qual é o nome do jogo? Aquele que é da Riot, Valorant. O Valorant, ele pede para você ter uma placa gráfica inserida no computador, mas você não precisa, porque o próprio processamento, o próprio processador já tem a memória ali suficiente para a placa de vídeo, para rodar o jogo. Então, isso é uma das paradas que me deixa muito chateadas, que os próprios desenvolvedores, elas travam o usuário para rodar as coisas. Um problema que a gente está tendo no canal Otimiza aí, que a gente está tentando lançar o Red Dead, a gente está com muitos problemas, porque a própria Rockstar trava o usuário para não limitar e deixar o jogo feio. O que é um absurdo. Muitos desenvolvedores, cara, eles... Para garantir um bom funcionamento, que não é o caso do Red Dead 2 por longe, quem está acompanhando as notícias está vendo que desde o lançamento está com muito bug, a Rockstar nunca foi muito boa para computador, tá vendo que a limitação deles em relação ao Red Dead, por exemplo, tu tem um computador mais modesto, tu quer abaixar a resolução, quer colocar 800 por 600, por exemplo, e eles simplesmente não permitem, né, de forma... a configuração do jogo. Se você souber a computação, tentar mexer nos códigos, nos blocos de notas lá, no XML, que é o arquivo de configurações do jogo, tudo bem. Mas se você for um usuário comum, quer mexer nas configurações simplesmente de lá, clicar em configurações de mudar a resolução, eles não permitem isso. Então é uma forma de limitar para garantir um bom funcionamento do jogo, que não é o caso, mas isso atrapalha muita gente que não tem um computador bom. Então, ao meu ver, é uma falta de acessibilidade absurda isso do Red Dead. Diferente do Valorant, por exemplo, outro jogo, Rocket League, que na minha opinião é o melhor jogo para acessibilidade, que a resolução vai até 300 e pouco. Caramba, sabe? 300 e pouco. Se não me engano, 300, 400 e pouco. Então, assim, é outra história, sabe? Mas você não acha que é mais difícil desenvolver um jogo para computador do que para console, justamente por causa dessas características do computador, de que tudo é acessível a quem possui o computador? Cara, eu acho que esse é um assunto bem complicado, porque, por exemplo, jogos feitos pelo motor gráfico Unreal Engine, né, que é bem famoso e tal, falam, eu não posso te garantir isso, que é praticamente um botão para você converter para PC. Imagina que tu criou um jogo para PS4, tu quer convertê-lo para PC. É basicamente um botão, algumas adaptações, nada mais do que isso, sabe? Mas o que a gente vê são vários jogos que não pensam em acessibilidade. Foi até por isso que eu também criei o canal lá do Otimiza aí, que eu quero... Vários amigos pediam ajuda e tal, e eu quero ajudar a galera, né, com computadores mais modestos, assim como o meu, que não tem... A minha placa de vídeo é uma integrada da Intel. Então, assim, tu vê alguns jogos que cagam para acessibilidade, cagam para quem tem um computador mais fraco. Eles pensam só naqueles que têm uma placa de vídeo boa e tal, e que não é o caso dos brasileiros, principalmente, né, cara? Ainda mais com dólar alto e tal. Uma coisa também que me deixa muito bolado, cara, é que, por exemplo, às vezes você quer otimizar um jogo ou até fazer rodar, por exemplo, passar um GTA V numa placa de modelo muito velho, tipo de 2010. Possivelmente, e por exemplo, com um sistema operacional antigo, uma coisa assim, mesmo se você tiver as configurações essenciais, ela não vai ter os drivers necessários para rodar o jogo. Isso tem a ver com o que a gente falou no último podcast sobre, como é que chama? Quando as coisas envelhecem com... Obsolescência programada? Exatamente. Isso tem a ver com isso? Também, mas eu acho que é uma falta de pensamento. Por exemplo, em vez do cara fazer tudo para todos os tipos de plataforma, não, ele faz só para uma. Por exemplo, tem jogo que poderia rodar facilmente num Apple, num iOS, mas as pessoas só fazem para Windows. Caga pro iOS. E aí o cara que compra um Mac, ele acaba ficando com um computador de peso de papel, porque só serve ali para escrever, ver vídeo, editar, fazer as coisas e acabou. Aqui no Brasil o Mac é muito caro, né? Tanto pela conversão do dólar para real, quanto os impostos, que é de forma escalonada aqui no Brasil, infelizmente. Mas isso é uma discussão que tem muito no mundo dos games, que é o seguinte: você fazer jogo faz só para Windows, faz para Linux ou para Mac também.
Porque Linux, para muitos jogos que rodam nativamente, rodam geralmente com FPS maior do que o do Windows até. Porque o sistema operacional ele consegue administrar a memória RAM de uma forma mais inteligente, diferente do Windows que usa muita coisa em segundo plano, se você não desativar isso manualmente, né? Mas o problema é fazer a portabilidade, porque as empresas não fazem essa Exato. portabilidade. Então, aí que entra a questão. De quem tem que partir essa atitude? Dos desenvolvedores, que não sabe quantas pessoas tem no mundo do Linux, que a maioria é o Windows, sem sombra de dúvida. Então, tem que ser dos desenvolvedores, ou o próprio Linux tem que começar a investir nisso, falar, pô, faz jogo pra gente também, que nós vamos proporcionar alguma coisa, sabe? Eu acho que tem uma discussão muito grande em relação a isso. Mas aí que tá a pegada, mano. Quando tu vai fazer um jogo PlayStation 4, você tem que pagar a Sony. Você tem que pagar a Sony, entendeu? Então, tipo, cara, isso eu acho ridículo. O cara tem que pagar pra produzir um jogo pra vender pro seu console, cara. Isso aí, pô, não tem cabimento. O cara não tinha que comprar nada. Mesma coisa o cara que compra, que paga pra ter aplicativo na Google Store. Cara, a maioria das empresas, tá bom, não quero pagar. Vou fazer, a pessoa baixa no Google Chrome, pelo celular e ativa. Você acaba diminuindo o conteúdo que vai ter na sua loja, na sua vitrine. Sim, é que tipo, tanto a PSN quanto o Play Store, enfim, eles não servem apenas como uma biblioteca de aplicativos e jogos, e filmes, enfim, né? Eles servem também como um marketing. Então imagina, eu criei um jogo, eu quero que tenha muita audiência em cima disso. Cara, eu não vou criar um site e tentar fazer um processo bom de SEO em cima para no Google aparecer lá em cima, sabe? Você coloca na PSN. Eu vou colocar na PSN, eu vou colocar no Play Store, porque eu sei que é muito mais fácil uma pessoa pesquisar um jogo, pesquisar um aplicativo, e essa tag que ele colocou, por exemplo, imagina que eu criei um jogo de futebol, e a pessoa pesquisa futebol, tá? Vai aparecer o jogo ali. Então a pessoa pode olhar, se interessar e baixar. Então serve como marketing também. Então eu entendo essa questão de pagar. Mas eu posso te explicar uma coisa? Cara, pega ali, Pokémon MMO. É um dos melhores jogos do Pokémon. Se não, o melhor jogo de Pokémon que eu já joguei. E ele não foi feito pela Nintendo. Nem pro Pokémon Company, sei lá, qual é a empresa do Pokémon. Cara, é um jogo sensacional. Eles pegaram o sistema do jogo e criaram um servidor dentro dele. Ou seja, várias pessoas do mundo jogam entre si, se batalham e tal. Coisa que poderia ter. E não tem porquê, além... Tu vê que é um problema, não é um problema da desenvolvedora dos jogos, da Pokémon Company, porque elas deixam fazer esse tipo de jogo, dentro que não ganha dinheiro com isso. Mas sim o problema que tem que ser pago. E o iOS é pior ainda, cara. O iOS? iOS. Da Apple? Da Apple, isso. Porque tudo é pago praticamente da iOS. Uhum. Tu vai baixar um aplicativo de afinação de instrumento, pago. De efeitos de foto, pago. Por que você acha que tem menos aplicativos grátis na Apple do que na Android, por exemplo? Ó, eu tenho uma explicação para isso. Eu acho que é por causa da propaganda. As propagandas inseridas em aplicativos do iOS são menores do que a do Google. Mas você vai jogar uma Among Us, cara, Among Us, tu termina a partida, tem propaganda. Tudo tem propaganda. Cara, o iOS, ele cobra um absurdo para você alocar um aplicativo a um jogo lá, né? Eu não sei hoje em dia, mas na época que eu vi, o Android cobrava R$25, se não me engano, e o iOS ele cobrava mais do que isso mensalmente. Então, cara, é um absurdo. A iOS, a filosofia dela é completamente diferente do Android, por exemplo. Que o Android é algo open source, diferente da iOS. iOS é algo que tenta, como posso dizer, prender muitos usuários dela nos aplicativos dela, o que torna muito limitado. Então isso é até uma crítica pro iPhone também. Então, Thiaguinho, qual é a sua visão pro futuro da Otimiza aí? Do Otimiza aí? Cara, eu sinceramente eu nem esperava que ia passar de 100 views nesses primeiros vídeos. Eu fiz simplesmente para ajudar, sabe? Hobby, né? Também. Hobby, exato. Quantas views foram até agora? Cara, o que tem mais views é o Rocket League. Tem um mês que eu postei que tem 500 e poucas visualizações. 5 vezes mais do que o esperado. Exato.
Maravilha. Cara, não, nem só isso, cara. Se a gente pegar no mês, a gente tem mais de 1.000 visualizações. Mais de 1.600. Perfeito, Mais hein, de 1.000 pessoal? visualizações. Isso é uma coisa incrível, cara. Incrível. É... Tem muita gente querendo saber como faz o computador funcionar melhor, né? Eu mesmo, quando eu tô aqui na minha produção, de vez em quando, eu abro o Google Chrome junto do programa aqui do estúdio, acaba tudo, meu irmão. Não consigo fazer nada. Não consigo gravar música, não consigo gravar podcast, não consigo gravar mais nada. Eu não sabia disso até agora. Mas aí que tá. A gente percebeu... Também sou sócio da Otimiza aí, né, gente? Vamos lembrar vocês... que a gente percebeu que o público gosta mais de ver dicas de jogos do que de aplicações de sistema operacional. Isso que a gente percebeu, a rapaziada, ela quer ver de jogo mesmo. Tanto é que a maioria dos jogos, cara, já pega 400, 500. Sim, logo de cara, Agora né? o sistema operacional pegou 200. Então a gente já viu uma freada ali. Eu pensei que ia ser diferente até. Porque tem mais pessoas usando Windows do que pessoas jogando Rocket League. Isso talvez diga isso diga muito mais sobre quem é o usuário do YouTube, né, cara? Mas isso acho que pode ser um problema do YouTube também. Por quê? Porque eu já ouvi um podcast onde que fala que quando você tenta botar outros conteúdos, o YouTube te dá uma camuflada. Eu acho que isso pode ser também o YouTube, mas, também tá um número bom, mas se é o game que tá dando certo, vamos pro game, tá ligado? Eu acredito que o YouTube possa até ter, só que não é nem a metade, sabe, do problema. Eu acredito que, assim, o mercado gamer, a gente participou de um projeto anterior a esse, né? A gente analisou que o mercado gamer tá crescendo muito, cara. Todo mundo, mesmo que tenha computador mais fraco, tá querendo jogar e tal. E esse canal focado em computadores mais fracos para rodar os jogos pesados acaba fazendo que a galera clique, né? Para pelo menos ter a curiosidade. Às vezes a galera tem um computador bom, né? Roda um jogo com gráfico maneiro, mas, como que é rodar um computador fraco? Eu tinha essa curiosidade com outros aplicativos que eu rodava tranquilo no meu, sabe? Tiago, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Como é que é a média... Não sei se você tem esse dado, mas qual é a média dos computadores, assim, do pessoal, do brasileiro, do carioca? É um computador ruim? É um computador médio? É um computador gamer? Cara, o preço não sei te falar não, mas eu posso falar com certeza que não é computador gamer. Quem dera que fosse, né? Infelizmente, ou é um computador normal, que eu diria... Não é um computador que tem a placa de vídeo, mas é um que tem um processador pelo menos um i3, sabe? E uma memória RAM de 4 GB pelo menos. Mas eu acredito que varia muito entre o normal e o computador ruinzinho. Eu acho que game, infelizmente, aqui no Brasil não temos muito, não. Eu sei responder isso. Olha, uma pesquisa do ano passado foi feita pela Steam, uma desenvolvedora e distribuidora de jogos, falando que a maioria das pessoas que acessam ali a Steam tem uma placa de... A maioria, né? Não tô falando todo mundo. Sim. Ou tem uma Intel Graphics ou uma placa de vídeo de 2 GB da NVIDIA. A maioria, esmagadora. Tipo, 40% tem uma placa da NVIDIA e, sei lá, 20% tem uma placa Intel Graphics. Então, um monte de gente tem computador fraco mediano. Não dá para fazer muita coisa com o computador. Então, quem está ensinando vocês, que estão nos ouvindo e que acessam... Através do Otimiza aí, né? Através do Otimiza aí, com certeza, né? Que é o quê? Mostrar que você que tem um computador merda pode se divertir um pouco. Claro que tu vai falar, mas o gráfico tá uma merda. Tá uma merda, mas, O objetivo é, na verdade, cavalo dado no seu olho de dente. O objetivo é, na verdade, você fazer com que o seu computador, que não é tão bom, rode o melhor possível o conteúdo que você deseja que ele rode, né? Sim, cara, você vai ter o gostinho de rodar um Battlefield 4 no seu computador das Casas Bahia. Exatamente. É aquilo, a gente aumenta muito o desempenho, né, cara? Então, por exemplo, eu rodava o GTA V com as configurações do jogo que me permitia. Eu rodava 20 FPS, variava de 20 a 17, por aí, pelo que eu me lembre. E depois das otimizações que eu fiz, que eu ainda vou trazer pro canal e tal, eu fiquei com 60, cravado. Então, incrível, hein? Exato, muda muito. E quem não conhece 60 FPS jogando, ou seja, vendo vídeo, não sabe quão diferente é de 30 para 60 e de 60 para 144. Muda muito o jogo, é uma outra experiência, sabe?
Então, você jogando com 60 FPS, cara, é outra coisa. Eu percebi também, cara, que uma coisa que muitas pessoas fazem e eu não sabia que isso ajudava era abaixar os gráficos, diminuir lá na configuração da programação do jogo para jogar profissionalmente. Os jogadores profissionais de videogame, né, de esportes, cara, eles jogam com gráfico baixo, tudo no baixo, tudo para ter o máximo de FPS possível. O jogo tem que ser o mais fluido possível, para o cara atirar primeiro antes do cara. No caso da competição, a parte gráfica é o que menos importa, né? A parte gráfica é o que menos importa. Se o cara consegue enxergar ali o inimigo, é isso. Tá ligado? É isso. Um monitor 124 Hz, né? É 144, eu não sei a opção, mas essa é a pegada, tá ligado? Ter um máximo de FPS é melhor para jogar. Sim, mas isso muda muito também. Não pode generalizar o esporte dessa maneira, no sentido de abaixar muito o gráfico para ter FPS. Nem todas as áreas são assim. Isso ocorre muito com jogos FPS, né, cara? De tiro, por exemplo. Para jogos de tiro, você abaixar o gráfico é melhor. Por quê? Porque tem menos detalhes na tela que te fazem enxergar melhor o seu inimigo. Você pode atirá-lo, como tu falou, primeiro e tal, devido ao FPS, pelo monitor com uma taxa de hertz maior. Mas, por exemplo, bota isso no FIFA. FIFA não precisa baixar, sabe? Tu continua com um gráfico, uma resolução alta ali, etc. Tipo, PUBG Mobile. É um jogo para celular. O cara que joga PUBG Mobile no low tem mais vantagem do que o cara que joga no high. Aí eu já acho errado isso. Porque, por exemplo, o cara vai conseguir ver o cara, tá ligado? Aí eu acho sacanagem também, né? Porque o cara tem computador bom, o cara quer jogar com beleza, né? O cara não tá jogando profissional, o outro quer jogar profissional. Aí vai bater um com o outro ali, já era. Cara, é isso que o GB Tralha tava falando. O cara que participou do podcast anterior, ele participou de um semi-profissional e eles abaixavam o gráfico não só pro negócio rodar bem, mas também pro negócio... Pra ter uma vantagem. Pra ter uma vantagem de jogo, né? Mas essa questão casual, imagina, que tem um cara que tem um computador muito bom e tem um cara que tem um computador mais ou menos que quer rodar com, obviamente, o gráfico mais baixo para ter um melhor desempenho. É uma opinião minha isso, eu não acho que seja vantagem não, cara. Por exemplo, um computador muito bom, ele traz vantagens também. Não só em desempenho, como o cara que tem um computador mais ruinzinho quer ter. Ele abaixa o gráfico, não às vezes só para vantagem no sentido de, tem menos detalhes no jogo, então eu vou conseguir chegar mais rápido o inimigo. Mas o cara que tem um computador muito bom, ele, além de aproveitar a beleza do jogo, ele também tem um desempenho muito bom. Ele não bota um desempenho abaixo do que o gráfico, sabe? Então, ao meu ver, não tem vantagem nesse sentido. Ao meu ver, tem, sim, uma igualdade. Na minha opinião, não seria diferente se fosse assim. Tem um FPS travado a 30 e outro a 60. Aí sim seria uma vantagem. Mas geralmente os jogadores profissionais não travam FPS. Isso aí é uma parada que veio dos consoles. Deixa eu fazer uma pergunta. De travar os FPS. Vou fazer uma pergunta aqui, que eu não entendo muito dessa área, tanto que nesse podcast eu tô mais calado. O que quer dizer travar FPS? É quando você chega e define um número de quadros específicos. Porque o jogo ele é diferente de um filme. Um filme você consegue travar exatamente quantos quadros por segundo vai ter na cena. Uhum. Já um jogo de computador, de qualquer coisa, ele vai funcionar variando. Ou seja, ele vai chegar a 30, 40, 50, 60, aí vai para 30 de novo. Então ele vai fluindo. Ele vai... porque também isso depende muito do processador, a velocidade que ele vai chegar até ali. Então tem toda uma quantificação nisso, Entendi. né? Aí quando você trava, você vai ter um compressor. Compressor é a palavra que você conhece. Aham. Você vai comprimir 30, só 30. Eu quero que você só chegue nessa marca. Você não vai nem para frente nem para trás, é 30. Aí o cara vai jogar só a 30. Vai rodar 30 quadros por certinho, segundo. certinho. Sim. A média e a única, porque o máximo vai ser 30, o mínimo vai ser 30. Logo, média é 30. Uhum. Essa questão da FPS é interessante. Por exemplo, para filmes, até hoje, te roda em 24, né? 24. Que é
o movimento, que nós conseguimos identificar o movimento Você e tal. tá dizendo filmes gravados ou animação? Filmes gravados. Gravados. Interessante. A não hein? ser slow 24. motion. Slow motion é 120 FPS. É? Ah, maneiro. Não, então, tem uma questão também que eu queria citar sobre o monitor. A frequência do monitor interfere muito no FPS. Não adianta tu ter um FPS em um jogo de 120 e seu monitor ter 60 Hz. Por quê? O Hz está literalmente ligado ao FPS. Se tu conseguir rodar 60 FPS, tiver um monitor 60 Hz, tu aproveita aquele efeito que dá na tela, sabe? Por isso que quanto maior o Hertz no monitor, mais caro ele é. Porque se você conseguir colocar um jogo, por exemplo, a 144 Hz e um monitor... 144 FPS, desculpa. E um monitor a 144 Hz, você consegue aproveitar muito mais daquele jogo. A velocidade dentro dele é muito mais rápida. Então tu acaba dando uma vantagem contra os seus inimigos, né? Tentando explicar o que é Hertz. Hertz é o seguinte, é a velocidade que vai do seu computador, no caso dentro de um monitor, né? Vai do seu computador até a televisão ou um lugar onde está reproduzindo o vídeo ou o conteúdo. Então, quanto mais rápido essa velocidade, melhor. Inclusive, cabo é muito importante na hora de você jogar. Qual o melhor cabo? DisplayPort. DisplayPort. HDMI tava lá, aí chegou o DisplayPort é o melhor. DisplayPort está disponível também para consoles ou não? Sim. Ele, até o PS4 tem entrada para DisplayPort. Eu não Só conheço, que não. O que é DisplayPort? É um cabo, igual HDMI. Só que a diferença é que a entrada tem outro tipo de acabamento e tal, e acabando sendo mais rápido. Ele tem o mesmo formato de HDMI, mas uma construção diferente? Isso, ele tem um outro formato para ser mais rápido. Igual a fibra ótica e o cabeamento normal. A fibra ótica ele tem um outro tipo de acabamento para deixar ser mais rápido. Interessante. Não, é que eu vi que houveram novos lançamentos do HDMI, por exemplo, 2.1, né? Então, esse DisplayPort que você falou não seria esse HDMI 2.1? Não é, DisplayPort não é HDMI. DisplayPort é um DisplayPort ali mesmo, que ele é o melhor para monitores. Entendi. Por exemplo, para coisas que são pequenas e tal, é muito bom. Agora, por exemplo... Claro, hoje em dia tem HDMI que roda 8K, essas coisas. Mas o DisplayPort é muito mais rápido. Thiago, você falou sobre HDMI 2.1. Como Sim. que a gente faz para ficar por dentro dessas tecnologias, assim, que cabo não é uma coisa que a gente pesquisa. Vamos ver qual cabo que lançou. É só uma galera mais nerd como eu que fica pesquisando Cara, isso daí. isso aí é parada de tu fuxicar mesmo. Cara, infelizmente eu não posso não sei te recomendar uma fonte que, sinceramente, eu não conheço muitas a respeito de cabo e tal, porque eu não sou muito ligado em hardware, então fica mais complicado também. Só que geralmente eu pesquiso. Então, por exemplo, eu queria um cabo para conectar o roteador ao meu notebook, né? Eu pesquisei, qual o melhor cabo eu devo usar? Qual o melhor cabo para usar? E apareceu várias opções, Cat 5, Cat 5e, Cat 6, e eu fui ver a diferença entre eles. Então, tive que ir por conta própria, né? Não achei nenhuma fonte a respeito disso. Não achei, mas deve ter. Sim. Aí eu vi que quanto maior Cat 6e, por exemplo, ele tem uma taxa de interferência menor do que Cat 6. Logo, ele é mais rápido por ter menos interferência. Então, sempre fui fuxicando por conta própria essa questão. Entendi. E vale um adendo aí para vocês que estão ouvindo. Pesquisem as coisas. Sempre pesquisa. Sempre é bom tu olhar, ver site. Olha, tem vários sites muito maneiros falando sobre tecnologia. Tech Tudo, Adrenalina. Tem muitos mesmo. Tipo, eu aprendi muita coisa de hardware no YouTube. Você prefere, Felipe, pesquisar em sites gringos ou sites brasileiros? Sempre site gringo. Site brasileiro vai ser confiável? Vai ser, mas a notícia chega mais rápido aonde? No site gringo, No site gringo. É de onde vem a notícia? Da onde vem a notícia. É a fonte do cara que fez Entendo. o vídeo aqui no Brasil. Tanto é que a gente também faz isso no Otimiza aí. A gente tenta ver se alguém criou algo parecido lá fora e tal. Tem um cara que criou, vamos ver se ele tá fazendo certo. Não deu certo dele, então ele tá mentindo. Entendeu? Tem toda uma investigação. Porque a ciência, ela é a arte da investigação.
Mas essa questão do site gringo também é sempre bom ficar atento no sentido assim. Imagina que lançou uma nova placa de vídeo. A NVIDIA lançou recentemente, né, 3080, 3090 e tal. E há sites brasileiros que têm marcas brasileiras que fazem com essa placa de vídeo um overclock, por exemplo, que aumentar a frequência dela acima do permitido, né, de uma forma segura, para ter maior desempenho. E isso geralmente é mais barato do que lá fora, do que se tu pegasse importado, tanto de conversão quanto ao imposto em cima. Então, sim, a maneira de tu verificar site gringo, porque chega a informação mais rápida lá, mas se for para comprar algo, eu não recomendo você comprar logo de cara. Dá uma olhada por aqui, vê se tem alguma marca aqui que pega esse produto e faz alguma alteração, como overclock, por exemplo. E a partir disso você vê qual a melhor opção para você, se está dentro do seu custo-benefício. Então existem marcas brasileiras que utilizam os mesmos produtos de exterior com outros nomes, seria isso? Sim, sim. Por exemplo, o Arduino, não sei se vocês conhecem e tal, é uma placa, um circuito que você pode aplicar vários softwares dentro dele, né, para ele fazer N coisas. Então você quer fazer uma Smart House, por exemplo, e sempre que você entra, a luz liga automaticamente. Sim. Você pode fazer um programa para o Arduino, colocar perto da sua porta, por exemplo, ligar ele à sua luz, e sempre que tu entrar, a luz vai ligar automaticamente. Tem muita gente que trabalha coisas absurdas no Arduino, né? Que fazem coisas enormes. E o Arduino, ele é open source. O que seria open source? Ele é um código aberto. Todo mundo tem acesso e pode alterar. Então, há várias marcas que, a partir desse open source, criam os próprios produtos. Tem Arduino, tem vários termos, né, novos assim, novas marcas que surgiram a partir do Arduino, que são bem mais baratas, geralmente. Cara, uma parada muito, muito louca que tem no sistema de hardware é que, por exemplo, quando você vai comprar como posso dizer? O próprio Android, ele é a gente estava conversando, eu e o Thiaguinho, né? E ele é uma modificação, um mod, né? Do Android. E aí a gente pode pensar isso no mundo dos games, cara. Tem tanto jogo que é modificação. Ó, CSGO é uma modificação de Half-Life. Team Fortress 2 é uma modificação do Half-Life. Qual outro jogo? Aquele... Half-Life é da Valve, né? Half-Life é da Valve. Tá. Half-Life é open source também. Então, ele libera você fazer coisas dentro dele. Isso é muito maneiro. E aí Garry's Mod, vocês conhecem Garry's Mod? Conheço. Sim, nunca joguei, mas conheço. Garry's Mod é um mod onde você faz mods. Aí as empresas... Caraca, muito louco. Aí as empresas utilizam esse jogo, né, que é open source, para fazer os jogos dela. Então, como que funciona? Os fãs, aí que eu ia chegar no ponto, né? Os fãs, eles sempre ajudam um jogo a ficar melhor. Se um jogo tem muita comunidade, o jogo é ótimo. Se o jogo tem pouca comunidade, o jogo não é tão bom quanto deveria. Tu vê o Skyrim, cara. O Skyrim só é bom hoje em dia porque tem muitos mods. Ainda é bom, né? Ainda é bom. Hoje em dia. Eu não entendi essa tua última parte. Tipo, tu acha que quanto menos comunidade, pior o jogo? Eu acredito que sim, cara. Porque... E quando é open source, né? Você quer dizer jogo para computador, então? Porque também. Comunidade de console não consegue criar mod. Cara, né? Console, cara... Eu acredito que é quase uma minoria, tá ligado? Cara, é muita gente que produz conteúdo pra PC. É verdade? É muita gente mesmo. Minecraft, então, cara, quantos mods existem? Isso é verdade. Tem pessoas que criam, como é que chama? Plataformas pra se jogar Minecraft. Exatamente, Technic. Technic é uma plataforma onde você baixa mods de Minecraft. Cara, é insano. Texturas de Minecraft. Minecraft eu acho que é o jogo que mais tem mod, para pensar. Deve ser. Possivelmente, mano. Cara, porque tem muito mod. Tem mod de o Industrial Craft, que é um dos mods do Technic. Tem mod de zumbi. GTA também tá entrando nessa moda. GTA tá entrando na moda de mod? Cara, por isso que algumas empresas têm medo de botar o jogo pra PC. Porque elas têm medo que os fãs zoem o jogo todo, e botando mod pra caraca. Porque tu pode botar um mod que tu é da família dinossauro, tá ligado? Quando você coloca
Quando você coloca um conteúdo pra computador, você... Pode botar um monte de caralhinho assim, ó. Tipo, pássaros, caralhos. Red Dead Redemption 2 de caralho, tá ligado? Tu monta no caralho, aí tem uma carruagem de caralho. Mas a parada é que quando você... Já era. Quando você constrói um conteúdo para computador, na verdade, você tá, entre aspas, né? Na prática, você tá quase que abrindo mão do conteúdo pago, né? Porque... Putz, também. Não, mas aí que tá. Por exemplo, o GTA e o Red Dead Redemption 2 só tem versão em primeira pessoa por causa de um mod. É verdade? Inclusive para console. Não, é que foi um mod criado pra PC, pra PC. Na verdade, pra PC não, cara. Não, tem que ser pra PC, porque... Não, porque o jogo, ele foi liberado primeiro pros consoles. Aí Sim. demorou muito tempo pra lançar pro PC. Ué, mas no Play isso que eu tô 3, falando. Xbox 360 não Tem tinha como mod. fazer, mas tem como fazer mod pra console. Existe mod pra isso que eu console. ia citar. Mas você tem que ser crânio. Minha cabeça tá explodindo. Tá ligado? Você tem que ser crânio. É aquilo, é muito questão de identidade também. Imagina se eu fosse desenvolvedor. Eu quero focar o meu jogo em um console que, sim, a experiência é mais limitada, porque é focada apenas em jogo, e é aquilo que nós, desenvolvedores, disponibilizamos. Ou nós podemos focar também em computador, sabendo que pode ter algo craqueado. Então, vai ter gente que vai querer quebrar o código no sentido de torná-lo gratuito para todos, para baixar via torrent, por exemplo, sabe? Então, é muito questão de identidade. Se você for botar no console, pô, legal, você tem sim como colocar mod, PES e FIFA estão aí para falar isso. Eu vejo aí várias vezes PS4, FIFA 19, FIFA 20, com o Flamengo lá, com todo o time atualizado, sabe? Bomba pet. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta agora. Fala aí. Cara, você acha, como desenvolvedor e como usuário, você acha que pirataria é algo errado? Boa! Caraca, ele me quebrou agora, cara. Ele me quebrou agora. Vamos mexer. Você acha que o Estado tem que interferir nisso? Uma pergunta de cada vez. Que a primeira pergunta já foi muito difícil. Vai me quebrar. Já depois dessa. A primeira pergunta foi muito difícil. Enquanto o Felipe vai mijar, vou respondendo aqui. Eu não acredito que a gente vai deixar isso no podcast. Vamos deixar. Vambora, Acontece. vambora. Cara, eu acredito que pirataria é um ato de ativismo, dependendo da pirataria. Não acho que generalizar é sempre errado, seja por bom, seja por mal. Eu acredito que há certos aplicativos, há certos jogos que sim a pirataria tem que entrar. Cara, não pode um jogo como a Ubisoft libera muitos jogos, né, com diversos bugs, diversas microtransações, aí é esperta nisso em relação ao FIFA, com um preço absurdo, cara. Eu sinceramente eu não acho justo. Então, se a pirataria entra no meio e quebra o código, eu sim acredito que seja algo bom. Eu não... Então você acha que a pirataria ela tem uma função de rebelde nesse caso? Tem, cara. Imagina se não houvesse pirataria. O que você acharia que não desenvolvedores, não posso colocar isso na culpa deles, que eles fazem um jogo apenas, mas estou dizendo em relação às empresas que os vendem, tá? E vendem os jogos. A EA vendendo um jogo, FIFA, por exemplo, que nada mais é do que um jogo de futebol que atualiza os elencos. Sim. É verdade, só melhora um pouco o gráfico e tem os essas elencos. melhorias de gráficos devido à geração, Técnicas de etc. jogo, talvez, né? Exato, um pouco da jogabilidade, só que é um jogo de futebol, ponto. Cara, você acha justo um jogo da EA ser vendido por R$300, sendo que para você ser um bom jogador que eu digo assim, ter um bom time, tá? Sim. Tu tem que fazer diversas microtransações. Não. E, cara, é absurdo. Eu acho que a pirataria tá aí pra mostrar o quê? Pô, se você quiser, tu pode fugir disso. Um cara que não tem dinheiro, um cara que ganha um salário mínimo, ele não vai gastar nem aqui nem nunca R$400, R$300 no FIFA, cara. Eu acho absurdo. Ou seja, no Brasil, a pirataria ela é quase que implicitamente a ordem, né? A gente conheceu isso é bem interessante, a gente conheceu isso pelo PS2. Tu acha que o PS2 seria tão famoso aqui no Brasil? Se não fosse a pirataria. Se não fosse a pirataria, Isso é verdade. Tu teria tu teria dinheiro
de comprar jogos originais, vários jogos como GTA, Bully, etc., de forma original, pagando 100 e pouco, R$200. Comprar aquele GTA San Andreas, aquele. Qual o nome? Aquele Black, né? Que todo Exato, mundo joga. famoso Por 3. R$5 você vai na Casa e Vídeo e compra por 30, por exemplo. O famoso 3x10. Eu vamos acho lá. que o PS2 ficou muito famoso devido a isso. E o Xbox 360 também. Sim, sim. Eu acho que pirataria não é errado. Pelo simples fato que ele incentiva o jogador. Por Entendo. exemplo, se não fosse a pirataria, hoje não teríamos nenhum jogo para jogar. Ou teríamos um jogo. Você acha? Eu acho. O que você quer dizer? E não só aqui, no mundo todo, cara. Se pagar $60 por um jogo, você acha isso justo? Bom, eu não posso $60, $100 você compra um celular. Não posso dizer para um gringo, mas para um brasileiro é Cara, complicado. $60 é quase 100. E $100 você compra um celular. Fato, Cara, $100 você compra um celular, mano. $100 você comprava um PlayStation 3 na época. É verdade, é? Interessante. Cara, então, tipo, é um preço do console? Pô, vou comprar um jogo de preço de console. Quer dizer, hoje, né? $60 hoje. Talvez era mais barato antes. Mas, pô, $60 é muito caro pra tu comprar um jogo. Aí tu vem e transfere pro Brasil. Porra, 400 conto, cara. Eu não sei se vocês estão por dentro disso, mas... 400 conto é quase o auxílio. Eu não sei se vocês estão por dentro disso, mas a pirataria é uma coisa muito comum no Brasil. Muito comum no Brasil. Sempre No foi. mundo todo. Mas em questão assim de países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, países de grande riqueza, onde sei lá, Dinamarca, onde as pessoas quase sempre têm uma qualidade de vida enorme. Você acha que a pirataria ainda é comum nesses países? Porque a pirataria, nesses países, eu tenho quase ciência de que ela é considerada um crime grave, de certa forma. Por que seria considerado um crime grave? Você tá ali destruindo o código do cara? Você tá plagiando o código do cara? Mas eu quero dizer um crime grave é que existe uma investigação muito maior do que existe no Brasil sobre o que sobre se está havendo a pirataria, tá entendendo? No Brasil, se você baixa algum programa de jogo, de música, qualquer coisa assim, a investigação em cima disso quase não acontece, a menos que você apareça. Sabe o que eu acho que é errado na pirataria? Diga. É porque sempre quando o cara pirateia, tem alguma coisa ali a mais. Tem sempre um anexo, tipo pornô, pedófilo. Tem sempre umas coisas assim, é verdade. Quando o cara é preso, tem sempre umas coisas assim escrotas que o cara fez, tipo contrabando, sei que. Nunca é só a pirataria. Ah, cara, eu conheço casos que eu vi, pelo menos em fontes de Globo, UOL, etc., que só foi questão de pirataria. Eu não generalizo esse ponto, mas eu entendo que há pessoas também que estão envolvidas com outras coisas, não só com pirataria. Mas eu entendo o que o Marcos falou também sobre em relação a países desenvolvidos, como Dinamarca, se não me engano, que foi o exemplo, que foi se a pirataria é crime lá, tipo, um crime bem mais forte do que aqui no Brasil, por exemplo. Acredito que sim, cara. Porque o país desenvolvido é diferente do nosso, que é extremamente subdesenvolvido, para mim nem teria essa palavra sub na frente, lá a galera, cara, tem uma renda minimamente boa. Quase desenvolveu. Não só para viver bem. Quase desenvolveu. Mas assim... Continue. Não só para viver bem, mas assim, para ter uma qualidade de vida. Então a galera tem uma renda, por mínimo que seja, para conseguir sim comprar um software, comprar algo que eles querem usar como prazer. Diferente aqui do Brasil, que se tu ganhar um salário mínimo, tu vai pagar tuas contas, vai fazer o que tiver que fazer, algo pessoal. O teu prazer ainda vai ficar devendo, se bobear. Outra coisa, aqui no Brasil, você baixar o arquivo gratuitamente, ilegal, não é ilegal. Você vender que é ilegal. Olha só, que polêmica que o Felipe cara tá da barraquinha trazendo. ali, que tá vendendo o jogo de PlayStation 2, ele tá sendo ilegal. Agora, se você chegar, fala aí, mano, toma esse arquivo aqui. Bom, isso daí o Felipe tá dizendo. Você tá conheço a pirataria gratuita, né? Você tá dizendo que ganhar dinheiro em cima da pirataria é legal, mas praticá-la não? Não tenho certeza disso. Cara, vamos lá. Eu acho, eu não tenho certeza também, eu acho então, que crime todo mundo aqui já pirateou. Aí, Polícia Federal, vem chegar aqui, prender a gente. O Felipe tá falando por ele mesmo. Ele tá falando por ele mesmo.
Não, eu acredito que a pirataria em países subdesenvolvidos como o Brasil é até algo essencial, cara. Cara, você Sabe? tá investindo no mundo gamer, cara. Senão eu nunca teria pagado dinheiro. Hoje em dia eu gasto dinheiro com o jogo. Antigamente Sim. não. Sim. Mas hoje em dia que eu tenho já uma independência financeira... Seus pais não gastavam dinheiro com o jogo. Porra, você você acha que eu gasta. chegava... pai, me dá dinheiro pra comprar jogo. Vai me dar na cara. A pirataria ajudou a criar novos clientes. Sim. Novos usuários de um Vou mostrar, ó, tá vendo esse jogo aqui? A parada da pirataria ela não é perfeita. Sabe por quê? Porque você não consegue jogar online. Fato. E a graça de você comprar um console, de você comprar um PC game, é você jogar online. Fato. Depende. Pô, cara, Depende. Battlefield nunca foi pirateado. Nunca foi pirateado o multiplayer, por exemplo. Mas O jogo poderia até ser single player. Mas o single player, cara, o nego tá cagando. eu não conheço o Battlefield pra falar sobre, mas eu conheço jogos craqueados que houveram multiplayer, sabe? Então, assim, não tem como generalizar falando, esse jogo pirateado só tem single player, só pode jogar sozinho. Mas é Não, mais há difícil vários conseguir jogos. o multiplayer. É isso que eu tô querendo dizer. De fato. Tipo, o GTA San Andreas tinha o Samp, né? O Sampa. Qual é o Samp? Não me lembro. Era o multiplayer lá. É Samp, eu acho que era Samp. É San Andreas Multiplayer. Que era muito bom, inclusive. E não tinha no original. Não tinha, né? Não tinha no original. Ou seja, os caras inventaram. Bomba Pet. Bomba Pet é um Wing Eleven com mod de Flamengo. Famoso. Vasco. O Famosíssimo. Bomba Pet é o famoso, né? Aquelas coisas. 100% atualizado, pô. Não. Mas enfim, cara, tem muitos jogos, mas aí que tá. Geralmente, tu pega COD. Tanto é que teve uma vez que eu joguei o multiplayer do COD no Pirata. É a mesma coisa? É a mesma coisa. É. Consegui jogar o MW2, MW3 tinha pirata. Agora minha pergunta. Só que é muito mais complicado pro desenvolvedor que tá pirateando ali quebrar o código e conseguir criar servidor. Agora minha pergunta. O acesso ao multiplayer é o mesmo multiplayer que todo mundo joga ou você Não. tá usando... É um próprio. Você tá usando um server de multiplayer pirata? Aí que eu penso assim, tipo, antigamente deveria ser muito barato o servidor, cara, porque tinha muito servidor. Até o WoW, cara. O WoW, muita gente jogava o WoW sem pagar o WoW. WoW? O WoW, World of Warcraft. sim. Não, o mais famoso, eu acho, era o Warzone, né? O Warzone COD? Não só COD, o Warzone do CS que eu tô falando. Tinha um CS Warzone, que era o nome. Que era um servidor que tu jogava É pirateado. de Battle Royale? Não. O Warzone que eu digo Ah, é era o o nome nome do da servidor. marca, digamos, exato. Era o nome do servidor. E você jogava CS 1.6, CS Source, tudo isso, tipo, no servidor deles, da Warzone, sabe? Então, não acredito... Sim, o servidor possivelmente era mais barato antigamente, só que isso não ficou algo para trás, tá ligado? Ainda hoje continua com um servidor bem lotado e tal, não só o do CS, mas de vários jogos pirateados. Claro que a versão multiplayer, ela é sim mais complicada, porque tem questão de servidor envolvida, latência. Muita gente reclama de latência alta em jogos pirateados, mas é algo complicado, sabe? Então, Thiaguinho, o que tu acha do lançamento do PS5? A gente faz essa pergunta agora porque a gente tá falando de pirataria, preços caros, essas coisas assim. Sim. O que você acha do preço do PS5, o lançamento em breve do PlayStation, os seus jogos a R$300, 320, se não me engano? E aí? Você acha que... Como é que vai ser? Como é que você acha... Nossa, quanta pergunta. Mas como é que você acha que vai ser a questão do travamento contra a pirataria do PlayStation 5? O que você acha em relação a tudo isso? Nossa, difícil pergunta, hein, cara? Cara, eu acredito que temos algo feliz nesses últimos dias, que foi abaixou o preço tanto do Xbox quanto do PS5, né? Por causa do imposto e tal. E que até uma crítica minha que eu faço antes de responder a pergunta de fato. Sim. Que a galera, tô muito feliz que abaixou o preço, não sei o que, imposto abaixou. De fato, para mim, imposto abaixar, perfeito, cara, perfeito. Ainda mais que aqui no Brasil, o imposto a gente sabe que... Liberalzinho. A gente sabe que, infelizmente, o imposto não volta para a sociedade como forma de... Seja uma estrada bem asfaltada, seja um hospital com... Não retorna, né? Exato, não retorna. Vai para o bolso de político. Infelizmente é isso.
O posto não era para ser isso, mas aqui no Brasil é. Então, a gente sabe que abaixou o preço, bem legal. Só que o dólar tá muito alto. O dólar estourou. Tá mais de R$6. A última vez que eu vi, pelo menos. Tá foda. Então, assim, é para ficar feliz que abaixou o preço? Sim. Sem dúvida. Só que não podemos esquecer que o dólar tá R$6, mais de R$6. Então, cara, o imposto não é o nosso foco. Aqui no Brasil, pelo menos ao meu ver, em relação ao gamer. Não só o gamer, mas a gente falando de games aqui, principalmente ao gamer. Tem que focar em dólar abaixar. Abaixando o dólar, o preço dos consoles vai cair, assim, absurdamente. Ou produzir, né? Produzir aqui. Fazer uma produção interna, talvez, porque a gente sempre vai ter que comprar de importação, né? Então, acho que se a gente produzir aqui mesmo, acho que o preço vai baixar. E o imposto sobre produção de games é muito caro, é 40%, eu acho. 40? 40%. Enfim, vamos encerrar esse podcast maravilhoso. Muito obrigado. Pô, já vai. Valeu, Thiaguinho. Que Pô, isso, aí, na cara. moral, vamos produzir mais parceria. Só vou responder a perguntinha do Marcos, nem respondi então. Responder antes de acabar aqui. Em relação ao PS5, cara, eu acredito que o preço, em relação ao hardware, é justo, tá? Abaixou e tal. Para mim podia ser bem mais justo, só que, ao meu ver, é justo por enquanto. Sim. E de forma limitada, né? Esse que é o ruim do console. Tu é focado em algo mais de jogo ou serviços como YouTube e Netflix. Uma área de computador que tu pode fazer tudo, se tiver, né, uma renda legal e tal. Bota um Windows no PS5. Mas é isso. Eu acredito que tanto o PS5 quanto o Xbox vai ser muito diferente do PS3 para PS4. Vai ser tipo de PS2 para PS3. Interessante. Vai ser verdade. uma nova geração de fato. Vai ter um gráfico que a gente vai olhar e vai falar, caramba. Novas tecnologias. Eu acho que a diferença Exato. de hardware do PS4 pro PS5 vai ser de processamento. Mais de processamento do que de vídeo mesmo. Tudo, vai ser tudo. Porque, por exemplo, vamos supor, The Witcher era gigante, né? Então, o próximo jogo, sei lá, o Cyberpunk 2077, tem que ser 3 vezes o The Witcher pra avaliar a tecnologia. Tem que ser? Tem que ser, se a gente tá pagando por uma coisa nova. Não, é uma coisa interessante. Aí vai vir remaster. Remaster de The Witcher no PS5. Pô, gastei um monte de dinheirão pra pagar um remaster. Verdade. Não, o interessante vale a dos consoles dessa geração é que ambos, Xbox e Sony, vieram com arquitetura de computador. Então, por que eles fizeram isso? Já foi publicado isso aí. Porque eles quiseram se aproximar do computador. Óbvio que o computador ainda continua muito na frente, devido à sua grande frequência, sua placa de vídeo muito avançada. Só que os seus consoles estão querendo se aproximar para quê? Para dar uma performance e um gráfico muito bom. Então, cara, eu acredito que vai ser um salto muito grande do PS4 para o PS5. Tanto em relação ao controle, que é uma coisa mínima, mas que vai impactar, quanto ao gráfico e desempenho, principalmente de FPS. O Xbox Series X, a gente não pode esquecer, prometeram vários jogos 120 FPS. Coisa que no console nós tínhamos visto até 30. PC, mano. Né? Tipo, Ou seja, até 60, mas a maioria é 30. Ou seja, a tecnologia do PlayStation 5, do Xbox Series X ou Series S, né? Estão se aproximando mais dos computadores, não é isso? Sim, exatamente. Não estão ao nível do computador, estão longe, só que a arquitetura já está nesse nível. Então, para você aí que estiver se interessando em otimizar o seu computador, já que o PlayStation 5, o Xbox Series X nunca vai chegar perto de um computador gamer, né? Então, fique ligado aí no canal Otimiza Aí e com novas notícias a cada semana. Como é que é o lançamento de vocês aí? Todo vídeo nova semana, tá? Lançamento de jogos. A gente fez um sistema operacional ultimamente porque você ter um desempenho no jogo, não basta configurá-lo apenas, tem que configurar também o seu Windows, tem que ser compatível para ter um desempenho maior ainda. Então, teu HD velho tá chorando aí, pô. Dá uma tratada nele aí. Se puder fazer o upgrade é bom, mas com HD também dá, não tem problema. E é isso, estamos lançando vídeo novo toda semana, podem dar uma olhada lá, espero que gostem e vamos com tudo. É isso aí, rapaziada. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar seu like, seu precioso like, ative o sininho, inscreva-se no canal e até o próximo. Pseudocast.